Fala gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo, é muito bom ter vocês aqui. Olha, há algum tempo atrás, uns 2 anos, eu gravei um vídeo falando sobre 6 igrejas que eu odeio. Esse vídeo aqui que você tá vendo, esse vídeo deu muita repercussão, com mais de 2 milhões de acessos no Facebook, aqui também no YouTube teve muita repercussão, mas muita gente entendeu errado. Sabe como é que é brasileiro? Só lê as coisas pelo título, mas não procura se aprofundar no conteúdo. Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre 6 igrejas que eu amo nesse Brasil. E se você pertence a uma dessas igrejas que eu vou relatar aqui, você é meu irmão em Cristo, bem-vindo a essa família cristã. E a primeira igreja que eu amo são igrejas teológicas. São aquelas igrejas focadas no ensino da palavra de Deus. Igreja que gosta de culto de ensino, que gosta de seminário bíblico, conferência bíblica, igreja que ama e valoriza e incentiva a escola bíblica dominical. Eu gosto desse tipo de igreja, sabe por quê? É o tipo de igreja instruída, é aqueles crentes, aqueles cristãos que quando escutam alguma coisa na internet vão e começam a julgar a partir do que eles sabem, do que eles aprenderam na igreja. É aquele tipo de pessoas esclarecidas que não é qualquer um que vai enganar. São crentes, como disse o apóstolo Paulo, são como os crentes de Bereia, aqueles que ouviam o que o Paulo escutava e examinavam nas escrituras para saber se era verdade ou não. Esse tipo de igrejas são chamadas de igrejas teológicas, igrejas que valorizam o estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Sabe aquelas igrejas que cada culto é um capítulo de um livro específico? Eles estudam um livro todinho da Bíblia durante o ano, durante o mês, até terminar o livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu acho muito legal esse tipo de igreja. E a segunda igreja que eu amo também são as igrejas avivalistas. O que são igrejas avivalistas? São aquelas que, além de prezarem pelo estudo da palavra de Deus, mas são igrejas que também investem em jejum, oração, leitura individualizada, estudo individualizado da Bíblia Sagrada em casa, aquelas igrejas que investem em campanhas de oração pela madrugada, são igrejas que estão constantemente buscando intimidade com Deus. Esse tipo de igreja avivalista são igrejas que creem nos dons espirituais atualizados para hoje, no dom da profecia, no dom da cura. São em geral igrejas mais dinâmicas, são igrejas que não são tão formalistas, são igrejas que permitem que até o analfabeto, lá no cantinho sentado, dê um testemunho de sua conversão ou de um milagre que recebeu. São igrejas que têm círculo de oração. Esse tipo de igreja é um tipo de igreja que cresce muito, é um tipo de igreja que frequenta os lugares onde ninguém quer mais ir. São igrejas que são chamadas sempre em uma situação de emergência para orar por alguém nos hospitais. E a terceira igreja que eu amo são igrejas missionárias. Normalmente, igrejas missionárias são igrejas avivalistas também. São aquelas igrejas que investem fortemente em evangelização. São igrejas que estão onde ninguém quer ir também. São igrejas que estão nas periferias, lá nas favelas, nas comunidades, igrejas que estão nas invasões, que onde tem uma invasão abre uma igreja para ali prestar assistência social, evangelização, para ajudar quem está querendo sair da dependência química. Esse tipo de igreja missionária, a igreja que envia missionário para o campo missionário. Mas não só isso. Gente, igrejas missionárias que eu amo de verdade são aquelas igrejas cujos crentes não dependem de um missionário para evangelizar, não dependem do evangelista, não dependem do departamento de missões, não dependem do pastor para evangelizar. Igrejas missionárias são aquelas que cada crente entende: eu sou um missionário, eu sou um evangelista, eu posso evangelizar. Sabe por que isso é interessante? Porque tem igrejas em que a evangelização depende de um departamento. Se o departamento não tiver à frente para evangelizar, ninguém evangeliza. Tem algumas igrejas que não adentram as periferias, porque o público dessas igrejas é um público mais escolarizado, é um público mais de acadêmicos, de profissionais liberais, e essas igrejas missionárias vão em lugares que outras igrejas podem até ir, mas são igrejas que não se adaptam ao ambiente das periferias. São igrejas que têm sim uma mensagem simples, uma pregação simples. Igrejas missionárias são aquelas igrejas que entendem que evangelização não é encher a programação da igreja com festas, com festejos e tantas outras coisas, e eventos. Igrejas missionárias é aquela que entende que evangelização não se faz apenas dentro de 4 paredes,
Principalmente a evangelização é feita no rádio, na televisão, aqui na internet, lá no meio da rua, no mercado, na periferia. Gente, não tem como não amar igrejas missionárias. São igrejas que estão lá no campo, debaixo do sol, lá no sertão, lá na selva amazônica, arriscando a vida, mas sustentando. Igreja missionária sustenta missionário fora do país. Não tem como não amar igrejas missionárias, porque Deus ama a igreja missionária. E a igreja número 4 que eu amo de verdade são igrejas solidárias. Igrejas solidárias estão associadas com igrejas missionárias. São igrejas que trabalham com assistência social. São igrejas que entendem que a igreja de Deus tem uma função social. São igrejas que entendem que evangelização não é só eu pregar e falar, até porque a mensagem do evangelho enche o espírito, mas não enche barriga. Igrejas solidárias são igrejas que entendem que o pecador que está me ouvindo também tem família, ele tem uma barriga que precisa ser alimentada e de repente por uma circunstância na vida a pessoa está desempregada e precisa de um auxílio da igreja. Eu acho muito bonito o trabalho das igrejas solidárias no Brasil, igrejas que abrem poços artesianos lá no sertão para atender a necessidade da comunidade local, igrejas que trabalham com escolinhas para criança, igrejas que trabalham investindo em alimentação, em doação de roupa. Gente, esse trabalho é muito lindo. Igrejas que fazem trabalho, às vezes anuais, às vezes semestrais, levando médicos, profissionais de saúde para cuidar, profissionais de beleza, para cuidar do povo. Gente, esse trabalho é muito lindo. Agora, atenção, trabalho social da igreja não é só dar um prato de comida, não é só dar uma roupa. Trabalho social da igreja também envolve projetos educacionais. Gente, isso aqui é muito importante. Eu não sei se tem alguma igreja que faz esse projeto. O Brasil é muito grande, mas se não tiver, aqui vai uma ideia. Meus pastores, homens de Deus, acatem essa ideia. Assim que tiver um concurso público na sua cidade, meses antes, a igreja promova um cursinho preparatório gratuito para os jovens, para as pessoas que vão participar do concurso na igreja, jovens da igreja. Contratem os melhores professores, a igreja paga, tem igreja que tem condição de pagar isso. Não sei se isso aconteceu agora em novembro, o Enem foi realizado. Seria muito bom que as grandes igrejas fizessem cursos preparatórios para os jovens da igreja, de graça, com professores gabaritados, de alto nível. Tem igreja que tem condição de fazer isso. Deixa eu contar uma coisa interessante que a minha igreja fez e que eu digo isso com muito orgulho, a igreja que eu frequento. Um jovem da nossa igreja ganhou uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, mas não tinha condições de comprar passagem para ir. Então, a igreja pagou a passagem dele, a igreja fez uma campanha, pagou a passagem dele. E assim, a gente viu todo mundo muito feliz pelo fato de um jovem de nossa igreja ir para os Estados Unidos, ganhou uma bolsa, está estudando, está morando lá. E isso a igreja precisa fazer também, meus irmãos. Igrejas solidárias são igrejas que entendem a necessidade do outro. E a quinta igreja que eu amo de verdade são igrejas acolhedoras. São aquelas que recebem os seus visitantes com muito amor, tratando a todos com respeito. A igreja deve ser um ambiente de respeito, esse ambiente acolhedor, em que a pessoa entra lá e se sente à vontade, com vontade para voltar lá. É isso mesmo, a pessoa se sente à vontade e se sente com vontade de retornar. É aquela igreja que desde a recepção até a finalização do culto, até o assentar-se com o irmão do lado, é bem acolhido. É aquela igreja que trata tão bem o ilustre vereador e prefeito da cidade e trata também tão bem o anônimo desconhecido que nos visita. Essa igreja tem o selo de aprovação de Deus. É aquela igreja que instrui os seus membros a, quando o visitante sentar do lado e não tiver Bíblia, na hora da leitura oficial, dê a Bíblia, leia com ele o versículo, a leitura oficial. Igrejas acolhedoras fazem convite. Igrejas acolhedoras não forçam ninguém a ir lá para frente para ser crente. Sexto tipo de igreja que eu amo são igrejas antissectárias. Esse nome pode não ser muito bonito e pode ser até desconhecido, mas a ideia é muito legal. O que são igrejas antissectárias? São igrejas cujos membros entendem que alguém que participa de uma outra denominação protestante também é o meu irmão em Cristo Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque existem algumas igrejas que são exclusivistas, inclusive essa é uma característica que eu citei no primeiro vídeo. Igrejas exclusivistas, é aquela igreja que diz assim:
A salvação só existe na minha igreja. A minha igreja é a única igreja verdadeira. Todas as outras igrejas, todo mundo está errado. Nós somos o único caminho que vai para o céu. Peraí, igrejas antissectárias entendem o seguinte: aquele ali que se congrega naquela denominação, olha, ele não faz isso, ele faz aquilo, mas ele faz coisas secundárias, ele não nega as doutrinas centrais da Bíblia. Então ele é meu irmão em Cristo, ele crê na centralidade das Escrituras, ele crê no sacrifício expiatório de Jesus, ele crê na Santíssima Trindade, ele crê na Bíblia como palavra de Deus, ele crê na exclusividade da salvação só em Jesus. Então essa pessoa é meu irmão, é minha irmã em Cristo Jesus. São igrejas relacionais que se abrem para cumprimentar um irmão de uma outra denominação. São igrejas que recebem membros de outra denominação na sua igreja e recebem muito bem, porque eu fiquei sabendo, e você talvez deve ficar sabendo, que tem igreja no Brasil que inclusive não permite que os seus membros saúde alguém de uma outra igreja com a paz do Senhor. Peraí, meus irmãos, Jesus veio para derrubar muros e tem igrejas construindo os muros que Jesus derrubou. São igrejas que entendem, nós somos o único corpo que, apesar de nossas diferenças, estamos ligados pela fé em Cristo Jesus e por essa fraternidade que emana da cruz. Portanto, se você pertence a uma dessas 6 igrejas que eu citei aqui, bem-vindo à família cristã. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Você faz parte da família cristã. Bem-vindo a essa fraternidade que emana da cruz. E você? Qual dessas igrejas você mais se identifica? Eu precisaria dizer o seguinte: você não vai encontrar todas essas 6 características em uma única denominação. Dificilmente você encontrará. Dificilmente você encontrará uma denominação evangélica que seja teológica e ao mesmo tempo muito avivada. Tem denominações, eu conheço, mas é mais difícil. Que Deus abençoe você que ficou até esse vídeo aqui. Se ele foi importante para você, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva aí no canal. Deixe os seus comentários aí também sobre o que você achou. Até o próximo vídeo.